A gente tem falado sobre as questões, a mais importante, né, toda essa discussão em relação à inflação, né, subida ou não de meta de inflação. A gente viu que não foi o tema, subida de juros, mas agora eu queria entender uma tua visão seguinte. Ontem, nas medidas anunciadas pelo presidente, medidas, né, do novo salário mínimo, aumento da faixa aí da isenção do imposto de renda. Eu estava lendo aqui alguns dados, né, até cálculos que foram encomendados por algumas casas, em torno ali, o impacto fiscal disso pode chegar entre 23 e 37 bilhões de reais em 12 meses. Só o mínimo, o reajuste do mínimo, ele deve impactar as contas públicas em 5,2 bilhões este ano. Pegando do ponto de vista fiscal, o governo não tem espaço para essas medidas. A gente ainda não tem esse arcabouço, né? Não sabemos qual vai ser esse arcabouço definido aí. Mas a gente já sabe que tem aí um campo, vamos colocar, deficitário em relação à arrecadação. Não temos ainda a reforma tributária, um ponto importante também. Talvez no curto não, mas no médio e no longo prazo, qual que pode ser o impacto disso na economia? Do aumento do salário mínimo. De tudo, né? Um rombo, um impacto, não vou falar rombo não, vou falar um impacto fiscal de 37 bi entre o salário mínimo seria 5,2, mas em 12 meses. Mas há uma perspectiva com o aumento da isenção também da faixa do imposto de renda, porque não teve a correção da tabela. A gente tem que lembrar disso. Sim, né? Sim. Então, essa pergunta é importante, Paula. Por quê? Como é que o fiscal, porque parece que é uma coisa meio etérea, né? Então, como é que o fiscal ele chega na economia real? O fiscal nada mais é, traduzindo, que o risco do governo dar um calote. Então, se o governo ele é muito gastador, o Estado é inchado, ele precisa se financiar. Hoje, com os impostos dos brasileiros, esse governo ele não consegue fechar as contas. Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa ir no mercado e buscar dinheiro. Como é que ele busca dinheiro? Ele vai lá e emite os títulos públicos, o tal do leilão que o Cabral sempre traz na terça e na quinta-feira. Muito bem. Quando este Estado ele se torna mais arriscado, ou seja, o Estado está tão grande, tão gastador, que existe uma probabilidade real, né, de dar um calote na dívida pública, de ele não conseguir mais se financiar, porque hoje ele emite dívida para pagar a dívida que está para vencer, ele vai rolando a dívida, né? Quando chega nesse estágio, quando esse risco se torna muito real, o mercado fala assim, bom, então para eu emprestar dinheiro para o governo, eu vou pedir um prêmio maior, eu vou pedir uma taxa de juros maior, porque está muito arriscado. Essa é a lógica de todos nós, né? Algo quando é muito mais arriscado, a gente pede mais prêmio para compensar o risco. E quando as taxas de juros se tornam mais elevadas, isso acaba afetando o crescimento econômico. E aí não adianta tentar baixar a taxa de juros na caneta, o Selic na caneta, que é a taxa de juros lá definida pelo Banco Central. Por quê? Porque essa taxa de juros dos títulos públicos e as demais taxas na economia, elas não vão cair. Por quê? Porque o risco está muito elevado. Isso vai desaquecer a economia, isso vai ter efeitos sobre o emprego. Além do que, Paulo, um Estado também muito gastador potencializa a inflação, então prejudica também o mais pobre, chegando na economia real. O dólar aumenta também, porque tudo mexe com expectativas. Fala, peraí, o Brasil está arriscado, então eu quero dólar, vou sair do país, né? Quem tem dólar começa a vender num preço maior. Dólar mais alto, pega na inflação. Dólar mais alto encarece o processo produtivo. Para comprar uma máquina do exterior se torna mais caro. Então, o fiscal ele é muito ruim. É por isso que é tão importante ter este ajuste das contas públicas, porque isso reduz a inflação, isso reduz juros, isso reduz o dólar, isso tem efeitos reais para a população mais pobre, né, no crescimento econômico, na geração de emprego. O fiscal, a responsabilidade fiscal, não é um papo elitista de Faria Limers. A responsabilidade fiscal, inclusive, é bom para o pobre e vai sobrar mais dinheiro daí para investimentos que são necessários no país, segurança pública, saneamento, educação, saúde, etc.